E nós vamos começar a entrevista com o vereador Paulo Araújo, do PP. E o vereador Paulo Araújo, do PP, eu anunciei até aqui que ele é um especialista em saúde pública, sempre teve uma dedicação muito grande ao SUS, à saúde pública, uma das pessoas que mais entende do SUS que eu conheço, da Câmara de Cuiabá, talvez o que mais entende da Câmara Municipal de Cuiabá, e que manifestou a sua indignação com relação à retirada desses recursos para Cuiabá. Mas hoje nós já entrevistamos aqui o deputado federal Carlos Bezerra, que falou que brecou isso em Brasília e que o recurso vem para Cuiabá. Se tirar esse recurso, não sai o pronto-socorro ano que vem, né? Bom dia, vereador, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, Mauro, equipe aqui da Rádio Capital, os ouvintes, com certeza, né? Ontem nós tivemos aí o desprazer de ouvir essas informações, né? Que foi amplamente divulgado pela imprensa, onde houve uma manifestação da bancada do estado de Mato Grosso, supostamente retirando recursos, né, destinados aí ao pronto-socorro de Cuiabá. Neste caso aí, hoje, na fala do eminente experiente deputado Bezerra, os nossos parabéns dos cuiabanos, ou daqueles que moram, residem e daqueles que eventualmente precisam de tratamento aqui em nossa capital. Eu acho que é dos mato-grossenses. Dos mato-grossenses. O pronto-socorro não é uma obra de Cuiabá. Tanto é que o governador Pedro Táxi ajuda bastante a obra. 58% dos atendimentos em nossa unidade, o maior hospital público do estado de Mato Grosso, 58% são de pacientes do interior. Não tenha dúvida disso. Os mato-grossenses agradecem ao deputado federal Bezerra. Eu acho que foi uma boa atuação também, e acho até que a Câmara tem que se mobilizar mais na defesa da cidade, né? Porque e o governo do estado precisa resolver a questão da saúde com o FETAB. Ponto. Pronto, exatamente. Parar com esse negócio de não resolve com o FETAB. Mauro, 20% vai para nós saúde. Temos 500 milhões de reais de déficit por parte da gestão estadual. 500 milhões de reais. Para onde? Para a municipalidade, déficit financeiro. Para Cuiabá, em valores já aproximados, a gestão estadual deve ao município de Cuiabá 58 milhões de reais, que é para pagar todos os programas cofinanciados pelo governo do estado. Não seria 30 milhões de reais tirado da mais importante obra da saúde pública nesses últimos anos, que vai socorrer a título de custeio aquilo que eventualmente a gestão estadual deve aos municípios, inclusive ao município de Cuiabá. Estrategicamente, a bancada federal errou. O governo de estado, assessorado por não sei quem, errou estrategicamente, porque assumiu uma grande responsabilidade a partir do momento que tira esses recursos de uma obra que está prestes a ser inaugurada e entregue. Nós sabemos que um processo... Mais ou menos, né, vereador? Porque nós estamos lá com obra 45% só da obra pronta. Não é verdade, mano. Uai, foi a informação passada aqui, oficial, entrevista aqui do próprio prefeito. 45% só da obra está pronta. Da execução do contrato. A obra, a parte mais difícil, que é a obra física, né? Ela está em estágio adiantado. A previsão desta obra, desta entrega, seria a partir de março do ano que vem, né? A partir de março. O problema não é da entrega da obra física. Da obra física. O problema não é a obra em si. Um processo licitatório desta monta, 80 milhões de reais, é um processo complexo que demora tempo para ser executado até você finalizar um processo desse. É um processo de licitação internacional. A maior parte desses equipamentos são equipamentos importados. Ninguém entrega equipamento sem que esteja a liquidação, ou seja, o dinheiro. Nós precisamos ter os recursos financeiros para que a gente possa deflagrar um processo licitatório dessa monta. Nós estamos no final do ano. Se nós queremos entregar esse hospital que precisa ser entregue, nós temos um dado muito ruim que precisa ser perseguido. Nós temos um déficit de 2.000 leitos. Ou seja, nós precisávamos construir no estado de Mato Grosso 6 grandes hospitais, a exemplo do Hospital Pronto Socorro de Cuiabá, que é um hospital municipal e estadualizado.
Um processo licitatório desse, na melhor das hipóteses, ocorrendo tudo bem, se ninguém entrar na justiça, né, dentro da normalidade, é de 6 meses a 1 ano a entrega desses equipamentos. É o que eu estou falando. Então, nós precisamos nos antecipar. Essa celeuma envolvendo esses recursos financeiros tinha que sido encerrado lá atrás. Esses recursos financeiros já tinham que ter sido aportados ao município de Cuiabá para que a gente já pudesse iniciar este processo licitatório visando a entrega desses equipamentos. Nós temos um dado muito ruim. E até porque deve ter equipamento que precisa ser instalado ao longo da execução da obra, não? Mauro, imagina o seguinte, eu fiz a aquisição de um tomógrafo, um aparelho normalmente importado, que vem de fora, né, que precisa ser despachado até chegar em Cuiabá. Você imagina aí quanto tempo após o pagamento, ninguém despacha equipamento importado sem que tenha a liquidação do equipamento, até ele chegar aqui e até ele ser instalado. Então, eu estou dando exemplo de um tomógrafo, exemplo de outros equipamentos de grande complexidade. Então, não é um processo licitatório simples. Vou dar um exemplo: o governo do estado demorou mais de 1 ano para comprar algumas ambulâncias, diante do processo complexo que é a aquisição de equipamentos para a saúde. Então, se eu falo nós de Cuiabá, e aí não existe partido político, liderança política A ou B, crença. Nós aqui de Cuiabá, nós mato-grossenses, nós precisamos nos unir, né, e convencer não só a bancada do estado de Mato Grosso, mas os líderes políticos têm condições de tomar a decisão para parar com essa celeuma. Vidas estão sendo ceifadas. Para quem conhece o pronto-socorro de Cuiabá, senador Eltério, eu sei que o senhor conhece, Mauro, é situação lamentável, é lastimável, é sofrido. Eu particularmente, é desumano mesmo, que tenho uma convivência maior com a saúde, quando eu vou lá, sem brincadeira nenhuma, eu fico 2, 3 dias ruim, depressivo, vendo aquela situação. Então nós precisamos dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. A obra deste pronto-socorro, senador Antero, ela não é só simplesmente atacar um indicador que está negativo no estado de Mato Grosso, que são 2.000 leitos. Por que é que o pronto-socorro de Cuiabá e outras unidades ficam pacientes no corredor? Não é porque falta vontade, é porque hoje nós não temos leitos suficientes para poder internar esses pacientes. O pronto-socorro de Cuiabá, numa visão estadual, ele hoje é um remédio para a gente diminuir esse déficit. Nós vamos ter um aumento de leitos e vamos dar uma coisa que todo mundo precisa no sistema público de saúde, que é qualidade no atendimento. Você ser atendido numa estrutura física bonita, o paciente entra falando, nossa, que estrutura legal. Você imagina, você hoje vai no pronto-socorro de Cuiabá, de repente você está lá no corredor, aí você vai lá para o Hospital São Benedito, um hospital público de excelência, de referência em atendimento. Você fala, porra, olha, você termina tendo uma outra imagem do sistema público de saúde. E o pronto-socorro de Cuiabá, entre outros, ele vai dar essa qualidade, uma obra nova, grande, estruturada, com equipamentos novos, até para os próprios profissionais que trabalham nessa unidade. Você imagina aí o local, talvez hoje seja o local mais insalubre, a exemplo dos presídios, você trabalhar lá. Você imagina um profissional trabalhar na urgência e emergência desses hospitais, a exemplo do pronto-socorro. Tem que dar um prêmio para esses profissionais que lá desempenham suas funções. Então, a discussão que a gente traz aqui, e quando dá indignação com relação a essa retirada, senador, desses recursos, e eu vi uma fala do senhor também, o senhor está de parabéns, enquanto líder político, e que o fato do senhor falar também, ele traz uma repercussão, muito positiva, e a política vive disso. Se todo mundo fica quieto, nada acontece. Se não fosse mobilizar as lideranças políticas como um todo, e não tem questão partidária, para que a gente possa seguir com o projeto que foi iniciado. Mas, vereador, você falou uma coisa importante. Um registro, nós vamos para o intervalo e voltamos com a pergunta do Mauro Camargo. Eu quero fazer um registro que o único deputado que foi contra a retirada dos 30 milhões de Cuiabá foi o Fábio Garcia. Pelo menos é o que está. A informação que eu tenho também. Né? Não, e o Carlos Bezerra. O Carlos Bezerra foi e decidiu, né? O Carlos Bezerra é o centroavante, né? Na hora H ele colocou a experiência e o relacionamento dele com o presidente Michel Temer, com o Padilha, com o PMDB.
E eu não tenho dúvida que o Bezerra fez bem, não só para Cuiabá, fez bem para Mato Grosso. A decisão do deputado Carlos Bezerra foi correta. Aliás, o Bezerra trabalha muito mal o mandato dele, né? A comunicação dele é uma tragédia. Porque o Bezerra fez o projeto que todo político sonha em fazer. Ele fez o projeto das domésticas, que é o melhor projeto político que eu conheço desde quando eu comecei minha vida pública, né? E ele tem prestígio realmente e tomou uma decisão importante em defesa de Cuiabá e de Mato Grosso. Eu ia só recolocar uma questão que o vereador me corrigiu. Eu falei em 45% da obra, ele falou não, é 45% do contrato. Ainda assim, nós temos 55% do contrato do novo pronto-socorro e com adicional dessas dificuldades que ele mesmo ressalta de licitações que podem durar um ano. Então, assim, a expectativa de você ter em abril o novo pronto-socorro é muito remota, quer dizer, é muito difícil. Pois é, né? Se tirar o recurso, pior ainda a situação, né? A gente já sabe. Se tirar o recurso, não pode nem começar a licitação, porque ninguém aceita licitação. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Sabe o que eu acho que vai acontecer? Vai inaugurar em abril a obra física, sem nenhum equipamento instalado. Não, então não vai inaugurar. Então não vai inaugurar. É isso, o prédio está pronto. É não como disse o Carlos Bezerra, vai ficar um elefante branco. Vai ficar. Na fase inicial do contrato, está prevista, no contrato, quando foi licitado, vários equipamentos, inclusive um dos mais caros, que é o ar-condicionado e outros equipamentos. Se eu não me engano, que precisam ser instalados ao longo da obra, mas está, né? dentro do contrato dessa primeira fase. Se eu não me engano, algo em torno de 18 milhões de reais para aquisição de equipamentos nessa primeira fase que está contemplado no processo licitatório da obra, né? Então, esses outros são equipamentos hospitalares para poder dar funcionamento à unidade hospitalar. Não. Mas é isso, né? Abril. O senhor acredita que vai estar pronto isso em abril? Dificilmente. É uma afirmação, inclusive, que eu fiz ontem na Câmara dos Vereadores, quando eu chamei os vereadores para responsabilidade em discutir. Eu estou falando isso desde que Emanuel Pinheiro e Pedro Taques juntos anunciaram a data de 8 de abril. Eu falei, eles vão se expor aí desnecessariamente. Inclusive, pensando politicamente, né? Uma estrategicamente, pensando como político, quando o governo do estado ele assume essa responsabilidade através da bancada de retirar esses recursos financeiros, ainda mais ano que vem, que é um ano político eleitoral, com certeza o cronograma de entrega pactuado entre o governo e a prefeitura, ele deixa de ser cumprido. Primeiro, que não vai resolver o problema de custeio. Vou dar um exemplo aqui claro. Deve a Cuiabá 58 milhões de reais de custeio para as unidades básicas, pronto-socorros, programas e as unidades filantrópicas sob gestão do município de Cuiabá. O senhor está falando só de saúde, né? Porque ontem o Neurilan está chiando que está atrasando até o ICMS, né? Eu tô falando, é um absurdo. Eu tô falando especificamente de Cuiabá. 58 milhões de reais deve. Dos 80 milhões de reais programados dentro de um planejamento que deveria ser executado a tempo, aí você tira 30 milhões de reais do município de Cuiabá. Você já deve 58 milhões de reais. Esse valor vai para 90 milhões de reais. E aqui eu estou afirmando, conhecendo os números da gestão estadual, da Secretaria Estadual de Saúde. O governo do estado não terá recurso financeiro para poder pagar o passivo ao município de Cuiabá e repor esses recursos financeiros para a aquisição dos equipamentos. Nós vamos ficar sem os dois. Nós vamos ficar sem custeio e nós vamos ficar sem a principal obra do Sistema Público de Saúde nesses últimos anos, que é o pronto-socorro municipal de atendimento estadual, que é a nossa principal obra a ser inaugurada nesses últimos anos para a saúde pública no estado de Mato Grosso. Além do que, politicamente, essa mobilização do governo do estado leva para o colo dele desnecessariamente, porque era difícil inaugurar isso de qualquer jeito. Agora, fazendo essa confusão, parece que é o quê? Que é o governo do estado que mobilizou a bancada e foi, né? Através do secretário da Casa Civil, né? Mobilizou a bancada, etc e tal, e quem que vai ser o responsável pelo atraso da obra? No ano eleitoral, quer dizer, uma estupidez. Inclusive, política. Eu tive até a oportunidade de falar com o deputado Max, dando esse outro olhar político da imensa
responsabilidade que o governo assume. Nós falamos isso aqui há 1 ano atrás. É verdade. Nós falamos isso aqui 1 ano atrás. Se me perguntarem objetivamente se essa obra vai ser entregue em março do ano que vem, eu posso afirmar que não. A obra física? Não, a entrega do hospital para a população. Pronto, com certeza não. Com certeza. Antero, dá para falar de política um pouquinho? Vamos falar. Pois é, eu queria saber o seguinte. A Câmara, primeiro, se a Câmara está funcionando sem os funcionários, porque parece que está, né? Com alguma deficiência, mas parece que está funcionando. E falar que o prefeito parece que está pensando em mandar, ou já mandou 3 milhões agora e tal, outro decreto. Uma nova suplementação ontem de 3 milhões e pouco, é isso? Não, não é isso. Vou responder a primeira pergunta. Assim, o processo legislativo em si, ele se divide em 2 situações, né? Nós estamos falando de sessão, processo legislativo interno. As sessões que aconteciam terças e quintas. O processo legislativo, a parte política não se resume às sessões de terça e quinta. O processo legislativo, eu particularmente, você trabalha ele a semana inteira. De manhã, você trabalha à tarde, você trabalha à noite, você trabalha com assessores que fazem indicações, que percorrem os bairros, que fazem projeto de leis, que fazem requerimento, que vão às secretarias acompanhar as indicações. Este serviço, por parte dos vereadores, dos 25, eles ficam prejudicados. Eu, por exemplo... Mas precisaria o mesmo número de servidores? Precisa de 17 por gabinete? Eu desconheço quem tenha 17. Eu também não sei, mas a média da... fazer essa conta aí de 35 mil, pode ser até 35, né? Eu acho difícil, né, Antero? Porque assim, pela legislação, e é importante frisar e fazer um breve histórico. Em 1987, a Câmara de Vereadores tinha 380 comissionados, certo? Agora em 2015... Quando isso? Em 1987. Tá certo. Você tem esse número da onde? Números da lei. Nós fizemos Não, quero saber. Da lei da época. Deixa eu te falar. Eu fui vereador aqui de 82 a 86. Em 86 eu me elegi deputado federal. Em 82 eu me elejo vereador em Cuiabá. Ótimo. Em 1982 a 86, quando eu me elejo, eu não tive nenhum assessor. Nem eu e nem ninguém. Nós tínhamos 19 vereadores, não tinha nenhum assessor. Tinha sim, funcionava ali na casa do Dr. Canabarros. Exatamente. Do Dr. Canabarros, da Avenida Isaac Povas, tinha um gabinete que era do Aldísio, só, que era o presidente da Câmara. Isso em 86. 83. Exatamente. De 83 a 86. Não tinha nenhum servidor, nenhum vereador. A gente dava indicação pro servidor da Câmara fazer. A gente tinha um diretor, tinha um consultor legislativo, que era o doutor Juarez Gomes, e agora pega a produção nossa. E o senhor... Pega a produção nossa. O vereador Gomeraldo fez o seminário sobre o Rio Cuiabá. Gomeraldo de Barros. Gomeraldo Barros. O vereador Euclides Facial, eu e Márcio Arruda fizemos o seminário sobre transporte, quebramos o monopólio do transporte coletivo de Cuiabá. O vereador Wilson Coutinho implantou uma das grandes ideias que até hoje funciona em Cuiabá, que é o Corujão. Antes da Câmara nossa não tinha o Corujão. Ele que implantou o Corujão de hora em hora a partir de meia-noite, porque Cuiabá estava ganhando áreas de metrópole. E tudo isso sem nenhum assessor. Então eu fico impressionado assim. Olha, em 87 tinha 380 assessores. Alto lá. Eu saí daqui em 86, não tinha nada disso. Exatamente. Em 1986 não tinha, senador. A mudança foi em 1987, quando criou-se os gabinetes e mudou-se a Câmara daquele local. Exatamente, em 1986 realmente não tinha, o senhor está certo em afirmar. A mudança veio em 1987, quando se criou os gabinetes dos vereadores. Naquela época existiam 380 cargos em comissão. Em 2015 esse número foi a 980. Em 2016, em dezembro de 2016, esse número é 398. Nós reduzimos 300 e poucos cargos, foi para 490, aproximadamente 490 cargos em comissão no ano de 2016. Deixa eu dar uma informação. Nós estamos fazendo uma matéria jornalística, parece que Cuiabá é ao lado de... É assim, quanto mais pobre o município, é mais complicado. Parece que Cuiabá, ao lado de São Luís, são os 2 piores municípios do Brasil. Nesse índice. São Paulo tem menos que nós, Rio de Janeiro tem menos que nós, todas as capitais têm menos que nós. Menos São Luís. Dentro do processo. E São Luís é por causa da mediocridade lá do Sarney, né? Dentro do processo legislativo, inclusive, nós precisamos separar
os assessores de gabinete, né? Quantos assessores o vereador Paulo Araújo tem em seu gabinete? Não, eu quero saber quantos que precisa. Não, quantos que você acha que precisa? Quantos assessores? Eu trabalho com a média de 9 a 10 servidores, né? Nós temos o chefe de gabinete, da obrigatoriedade de todos os gabinetes terem seu chefe de gabinete. Eu penso que obrigatoriamente o chefe de gabinete, um assessor de comunicação, um assessor jurídico e demais atividades. Agora, cada vereador tem um tamanho, cada vereador trabalha de uma forma. Eu, por exemplo, mudei a forma dentro do processo legislativo. Anteriormente, senador, eu me dedicava muito mais à produção interna, legislativa, fazer leis. Eu mudei meu perfil político. Hoje eu me dedico muito mais a acompanhar as minhas indicações em loco, nos bairros e verificando os andamentos nas secretarias. Para isso, eu tenho assessores que percorrem várias secretarias, sentando com os assessores, com os secretários municipais para atender as demandas. Eu quero saber lá do Paiaguás 1, Paiaguás 2 ou 3. Lâmpadas, ruas, manutenção do bairro, Santa Isabel. Como é que tá? Saúde, PSF. Então nós nos dividimos por área e por segmento. Vereador, eu tenho defendido uma tese seguinte, que nós precisamos mudar um pouco a mentalidade, porque nós não vamos conseguir colocar todos dentro do serviço público. Não cabe, o Estado não aguenta. Né? O Estado que eu falo aí é a União, Estado e município. Não aguenta. Não dá para pôr todos no serviço público. Nós temos que tentar fazer o serviço público chegar a todos. E para isso, a gente tem que gastar menos na atividade e meio. Entendo. Eu acho que dá para fazer mais com menos. Dá para fazer mais com menos e dá para fiscalizar mais com menos. Eu acho que dá para fazer todas essas atividades e nós estamos concluindo um levantamento, tem um grupo de jornalistas trabalhando nisso e nós vamos publicar isso. Nós vamos publicar isso e vai ficar evidente que Cuiabá é uma das cidades que mais gasta no Brasil. Eu inclusive quero dar um posicionamento aqui um pensamento meu. Se eu tivesse a oportunidade um dia de ser presidente da República, eu ia mudar a Constituição. Para mim, a atividade exclusiva do Estado é tão somente saúde, educação e segurança pública, ponto. As demais não são. Não, relação externa. Eu tô dizendo o meu pensamento. Sim. A atividade exclusiva é o que o Estado deve, prioritariamente, obrigatoriamente ofertar à população. Saúde, educação e segurança pública. As demais áreas, não tenha dúvida, que poderia fazer as parcerias, as terceirizações, parceria público-privada e etc. Eu acho que é um bom discurso. Agora, para encerrar o seguinte, rapidamente, duas questões. Primeiro, o vereador Felipe Velatão, o senhor quer caçar o Felipe Velatão? Não. Segundo, a segunda, você apoia o projeto do vereador Adevair Cabral? Tá, com relação à questão do vereador Felipe Velatão, até então a gente vinha acompanhando as entrevistas do Velatão numa estratégia de marketing que é aceitável dele de se vitimizar dentro do processo. Até então, eu particularmente tive conhecimento de processos envolvendo a sua cassação ontem, onde de pronto o presidente da casa arquivou 2 por falta de qualificação. Legitimidade. Legitimidade, qualificação. Não tinha nem. Era anônimo. Por falta de qualificação. E um terceiro, que foi lido, que eu não conheço o teor da sua denúncia. Mas o processo envolvendo a cassação do Velatão, na minha avaliação, é processo secundário dentro da ordem de prioridade, onde a Câmara deve fazer ações propositivas daquilo que é de responsabilidade sua, né? Fazer. Não respondeu, o senhor é a favor ou contra? Eu não sei, nós estamos falando do quê? Dentro do processo de cassação do Felipe Velatão, com base em que eu apenas ouvi 3 pedidos. 2 sendo arquivados por falta de qualificação. Eu não conheço o terceiro. Tá. A partir do momento que eu conhecer e me inteirar, aí eu posso me posicionar. Então fica prejudicado meu posicionamento com relação ao vereador Felipe Velatão. E com relação ao Adevair? Com relação ao Adevair, é um projeto de lei dele para reduzir o número de vereadores. Esse número foi aumentado inclusive por ele na legislatura passada. Nós tínhamos um número. Tá bom, mas agora ele arrependeu. Não, tudo bem. Ele ontem, de forma muito rápida, o vereador apresentou um projeto
rapidamente tentando colher as assinaturas, né? De 25 para, eu confesso 19, que parece, eu não vi o projeto. Não, o projeto é esse. De 25 a 19, eu não vi o projeto. Eu vi rapidamente o vereador Adevair Cabral propondo esse projeto. Eu penso o seguinte: quando você quer emplacar um projeto, senador, o senhor é experiente, primeira coisa, você deve se articular entre seus pares, chamar os pares, apresentar o projeto e convencê-los, né, num ambiente anterior ao processo legislativo. Você chega, apresenta um projeto legislativo que traz um impacto, porque não é simplesmente você reduzir o número de vereadores. Opa, peraí. É 4,5% em cima do orçamento. O fato de nós diminuir o número de vereadores, nós vamos diminuir os gastos? Peraí. Até 4,5%. Tá errado, é até 4,5%. Tem esse vício de 4,5%, pelo amor de Deus. Agora uma situação olha, sabe aonde que existe essa jabuticaba de que se aumentar a receita aumenta o repasse? Só aqui em Mato Grosso. Inclusive. Só aqui, em lugar nenhum tem. Você já pensou se aumentar a receita em São Paulo, aumentar o dinheiro para a Câmara? A Câmara fica mais forte que o Banco do Brasil. A Câmara Municipal de São Paulo. Que a arrecadação de São Paulo é estratosférica, né? Quer dizer, é uma coisa de louco isso que a gente faz aqui, gente. Eu acho que tem que ser assim. O que a Câmara precisa para funcionar? Precisa desse dinheiro. Coloca esse dinheiro no orçamento. Se aumentou a receita de Cuiabá, não aumentou. A Câmara não tem nada a ver com isso. A Câmara não visa. Aliás, a Câmara tem que aplaudir o aumento de arrecadação porque vai ter investimento. E o lucro do vereador tem que ser assim: a sua rua foi asfaltada por minha indicação, a sua água chegou lá porque eu indiquei, enfim, esse é o lucro do vereador. Inclusive, eu vou até mais além. Eu penso que a Câmara Municipal não deve se restringir apenas ao processo legislativo interno. Nós precisamos avançar dentro do processo legislativo. A Câmara hoje, para quem conhece o prédio da Câmara, é um prédio sucateado. Hoje, a Câmara de Vereadores não tem Wi-Fi, não tem internet para quem for lá visitar uma biblioteca cultural, trazer, igual o senhor falou assim, mas da onde que tirou que 1987 criou 387 cargos? 1986 não tinha, era um prédio antigo. Nós precisamos fazer esse resgate histórico para que a população cuiabana possa conhecer a história da Câmara de Vereadores. Só conhece quem passou. Mas o fato de em 2015 ter tido 900 é um escândalo em 2015. É verdade. O fato de 460 agora, não vou dizer que 460 é um escândalo, mas 460 funcionários na Câmara e 70 de cargo efetivo. Cento e pouco. 119, se eu não me engano, 119. Essa proporção é um absurdo. É melhor ter menos e mais efetivo. Bom, mas, vereador, o debate é rico, é importante, tomara que a Câmara Municipal se atenha a fazer esses debates, quer dizer, debates pontuais, sem que colazinha, bobagemzinha, de problema pessoal. Tá discutindo muito pra dentro pessoal. Brigando por essa Câmara começou bem. Eu fiquei animado com a Câmara. Acho que Cuiabá inteira ficou animado com a Câmara. Eu cheguei a defender várias vezes a Câmara aqui e acho que o Justino está nas mãos com a grande chance de se consagrar nessa comissão que ele indicou. É só fazer um negócio que esteja consentâneo com a sociedade. Você sabe que eu tenho respeito por você. Carreguei a chuteira do seu pai. Seu pai foi meu ídolo. O pai dele foi lateral direito do misto. Nenê. Muito obrigado pela entrevista, Paulo. Eu que agradeço, meu senador. E eu lembro também que foi um dos primeiros votos que eu dei, tá? E era até apaixonado, senador Antero, Mistense. Eu que agradeço a oportunidade, senador Antero, o Mauro, a equipe aqui da Rádio Capital. Estamos à disposição, né? Eu prioritariamente gosto muito de discutir saúde pública. Então, estamos à disposição na Câmara e nós precisamos. Importantíssimo, vereador. Saúde pública não pode sair da pauta da Câmara nunca. Não, e é um craque em saúde pública. E concordo, tá, senador, com as críticas desferidas à Câmara Municipal. Nós passamos por um mau momento e todos os vereadores ali têm que ter a sensibilidade. Nós passamos por um mau momento, sim. Nós precisamos sensibilizar todos os vereadores a ciscar para fora, né? Evitar trazer desgastes para a Câmara Municipal de Cuiabá e eu acho que a Câmara passa o melhor momento quando fiscaliza o Executivo. É o papel. É o papel da Câmara. Muito obrigado pela entrevista, vereador. Eu agradeço a oportunidade.